Agora, para falar que o mercado de produtos agroecológicos beneficia o meio ambiente, os produtores e os consumidores também. O crescimento desse setor ressalta a parceria entre as famílias produtoras e as cooperativas agrícolas. E agora, então, a gente recebe aqui no estúdio a diretora-geral da Raízes do Campo, a Carla Guindani, e a gente vai falar sobre um lançamento aí, tanto dos cafés como os feijões agroecológicos e tantos outros produtos e oportunidades para a nossa agricultura familiar. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Renata. Bom, como é que vocês conseguem denominar, né, os pilares desse projeto tão importante? Teremos aí o anúncio do Plano Safra voltado para a agricultura familiar amanhã, sempre um dia posterior à média agricultura e agricultura empresarial. Como que vem esse pilar, esse trabalho de vocês? A Raiz do Campo nasceu para aproximar quem produz de quem consome. E a gente contar essa história que é tão bonita e que permeia esse processo. As pessoas estão sempre muito preocupadas com o que comem, cada vez mais estão mais preocupadas com o que comem, a origem dos seus alimentos, como que você preserva e regenera o meio ambiente. E o agricultor, a família agricultora também está lá preocupada em como que ela faz esse produto chegar, essa produção chegar à mesa do consumidor de uma maneira justa, de uma maneira sustentável, de uma maneira eficiente. Então, a Raiz do Campo nasce para fazer essa aproximação e a gente é uma marca que trabalha aproximando esses dois polos, promovendo o processo da produção agroecológica, que é a gente organizar esses três pilares, que é o pilar da preservação do meio ambiente, o pilar social, que é o campo ser o lugar de bem-estar, onde a família produz, onde a família constrói a sua vida, o seu cotidiano, onde tem a participação das mulheres, dos filhos, onde a gente consiga ter esse ambiente importante e de construção do ambiente familiar. E o pilar econômico, que é você produz, então você tem que gerar renda, você tem que ter um benefício aí para você permanecer e continuar na produção, produzindo alimentos, comida de verdade para alimentar toda a população. Então, esse é um pouco do projeto e do objetivo da Raízes do Campo. E a gente está... E no Brasil todo, no Brasil né? todo. Como é que vocês chegam a esses produtores, incentivam, fomentam, levam de alguma maneira essas oportunidades, né? De conseguir trazer uma agricultura bastante importante, né? Porque afinal são 5 milhões aí de propriedades rurais pelo Brasil, grande parte delas é da agricultura familiar, o que está no nosso prato do dia a dia vem praticamente da agricultura familiar e são milhares de histórias, né? Que precisam ser reconhecidas, ouvidas e merece todo o nosso apoio e respeito. Como é que vem esse trabalho no intuito de fomentar mesmo, né? Assim como os cafés, os tipos de feijão? 80% da comida que chega no nosso prato vem da agricultura familiar e camponesa do Brasil, né? Então, é um setor muito importante que a gente tem que valorizar. E a Raízes do Campo chega nesses produtores, chega nessas famílias produtoras, valorizando muito o processo da intercooperação. Porque como são a agricultura familiar, ela não tem grandes extensões de terra para produzir, então quando ela chega no mercado de varejo, que é um mercado que exige um volume, que exige um padrão, o processo de intercooperação, o processo de organização da cooperativa, onde junta as famílias, para elas terem um volume de produção, para elas chegarem nesse mercado, é muito importante. Então, a Raiz do Campo hoje promove e fomenta muito esse processo de intercooperação e organização de cooperativas. Então, sempre que a gente pode, a gente prioriza o trabalho com a cooperativa e leva o selo da agricultura familiar nesse processo. Entendo. E aí, qual que é o grande desafio agora para esse ano e para os próximos, né? Ampliar realmente o projeto, abraçar mais produtores, pequenos produtores, agricultores familiares? Hoje, no projeto da Raiz do Campo, a gente tem 11 cooperativas fazendo parte do projeto, são 1.564 famílias. Em todos os nossos produtos, a gente faz questão de contar quem é a cooperativa e quantas famílias produzem aquele alimento. Para quando o consumidor chega lá, ele fala: nossa, aqui tem muitas famílias envolvidas nesse processo. Essas famílias que dá origem daquele produto. E o nosso propósito é a gente
fazer o nosso portfólio, ter muitas famílias, ter muitas cooperativas, porque hoje o que a Raiz do Campo oferece para a agricultura familiar é uma marca, a marca Raiz do Campo é uma marca da agricultura familiar, a gente oferece os processos de inovação, então como que a gente contribui e ajuda a agricultura familiar a sair daquela linha da commodity, de vender, não vender só o arroz, de não vender só o feijão, de não vender só o leite, como que a gente desenvolve produtos para a gente agregar valor na cadeia e oferecer um portfólio mais amplo, uma solução para o consumidor de alimentos de verdade que tem uma origem na agricultura familiar, que preserva, regenera, cuida do meio ambiente, onde as pessoas se sintam abraçadas e acolhidas, né? E preservando junto e construindo junto esse processo da produção do alimento de verdade. E foi muito bom você citar, por exemplo, essa parceria com as cooperativas que faz toda a diferença, né? Algumas delas se destacam, assim, tem tido uma participação bastante ativa, Carla? Todas as cooperativas que participam do projeto da Raiz do Campo têm uma representação bastante ativa. Então, por exemplo, hoje a gente tem as cooperativas do sul de Minas, a Copfam e a Cooperativa Camponesa, que são as cooperativas produtoras de café. Então, a gente acabou de lançar, a gente acabou de participar da Naturaltec e a gente lançou o feijão orgânico, o feijão preto e o feijão carioca da Cooperativa do Paraná, da Lapa. A gente tem os sucos, que é da Cooperativa Monte Vêneto, lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem esse monte de cooperativas, esse monte de famílias organizando e trazendo para a mesa do consumidor essa oportunidade de ter acesso a um alimento de verdade, que cada vez menos, né, Renata, a gente está tendo essa oportunidade. A gente está tendo um crescimento vertiginoso de consumo de alimentos ultraprocessados, que nem podemos chamar de alimentos de verdade, né? E uma queda de produção de grãos, de feijão. Sim. Então, essa valorização é fundamental, exato, né? Sem contar os HFs que a gente tem, que são maravilhosos, né? Os hortifrutos que a gente tem nas mais diversas regiões aí brasileiras e nas nossas frutas e etc. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada, Renata. Obrigada.